Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. O tema de hoje é o Porto de Santos. Vamos falar de um projeto inédito de lacres eletrônicos, sobre a movimentação de cargas e também sobre as obras de acesso ao Porto de Santos. O nosso convidado é o presidente da BTTC, que é a Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Containers, que é o João Ataliba de Arruda Botelho Neto. Seu João, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Estamos aqui mais uma vez, nessa televisão tão querida de nós santistas, para batermos aqui um bom papo e podermos, enfim, dar a nossa opinião, esclarecer algumas coisas que possam interessar a comunidade santista. Antes de falarmos sobre o Porto de Santos, eu queria que o senhor falasse a sua história com a BTTC, né? Como começou até o senhor se tornar presidente. Sim, eu, antes de mais nada, conheço de nome essa entidade há muitos e muitos anos, é uma entidade com 45 anos de existência, portanto, algo respeitável, né? Uma entidade, uma comunidade, né, tão seleta como a santista, estar atuante há 45 anos, tivemos ilustres presidentes nessa entidade, da sua fundação até o meu antecessor. Enfim, em um determinado momento, tenho uma empresa de pátios reguladores de caminhões e carretas, ou seja, um pátio regulador credenciado pela CODESP, que fica no Parque Industrial de Cubatão. Uhum. E lá se destina, até por regulamentação existente da antiga CODESP, da atual Autoridade Portuária, que os caminhões destinados aos terminais molhados, vamos assim chamar, aos terminais de exportação, carregados com cargas oriundas, com commodities do interior de outros estados, obrigatoriamente tem que fazer um agendamento e tem que cumprir esse agendamento dentro de um pátio regulador de terceiros ou da própria terminal portuário. Como os terminais portuários, as áreas aqui são restritas, a grande maioria tem um pequeno pulmão, não tem o terminal. E nós temos um terminal grande, com 50 mil metros quadrados, onde nós movimentamos aí ao redor de 1.000 caminhões por dia. Nesses últimos 20 anos, nas safras de commodities, de soja, café, soja, açúcar, farelo de soja e, mais recentemente, algodão. E por esse motivo, o meu antecessor, o Martin Aron, que é uma pessoa muito conhecida da comunidade portuária, nos convidou porque o pátio regulador faz parte dos estatutos também da BTTC. Portanto, naquele momento, nós estávamos numa luta muito grande para organizar essa chegada desse fluxo de caminhões de outros estados do Brasil, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, e que estavam criando uma série de contratempos aqui na entrada da cidade, dentro da zona portuária. E em conjunto com a BTTC e com a CODESP, com o nosso saudoso Oswaldo Freitas Vale, nós conseguimos modelar um sistema que se tornou hoje aquele que existe, que funciona, que é o agendamento. Nesse momento, nos idos de 2010, eu fui convidado e entrei para esse grupo seleto da BTTC. O senhor está no cargo de presidente há um pouquinho mais de um ano, não, menos de um ano, né? Que foi em abril de 2019. Exatamente. Eu fui convidado aí por alguns associados para essa missão que muito me honra, mas ao mesmo tempo é uma missão difícil, porque substituir o Martin não é uma tarefa fácil. É uma tarefa um pouco hercúlea. A gente tem que começar a se renovar diariamente, porque o Martin fez muito pela nossa entidade e era uma pessoa de grande prestígio e de trânsito livre em toda a comunidade portuária. E nesses meses que o senhor já está como presidente, qual seria a maior dificuldade enfrentada pela BTTC? Na verdade, eu diria que não são dificuldades, são o que nós da BTTC pretendemos cada dia estar mais ligados às entidades que militam em torno do Porto de Santos, quer dizer, Polícia Federal, Alfândega, Autoridade Portuária,
e os órgãos do governo federal e estadual que participam disso tudo também, quer dizer, manter um relacionamento mais estreito possível para procurar cada vez mais trazer uma competitividade aos nossos associados, no sentido que as tarefas de um REDEX, elas realmente possam ser exercidas só por REDEX. Nós estamos tendo vários problemas de empresas que não são credenciadas para tal e que nos últimos anos têm tentado fazer o mesmo tipo de serviço e a fiscalização um pouco falha nessa área. Então, nós temos aqui na defesa não só dos REDEX, como de todos os outros que estão habilitados para tal. E para que isso nós temos conversado muito com todas as autoridades constituídas para conseguir fiscalizar isso, quer dizer, que eles fiscalizem mais, criem metodologias de fiscalização e com isso o exportador fique absolutamente amparado para fazer as coisas certas, não fazerem de forma desordenada como alguns têm feito, né? Outro toque importante também, há menos de um ano a gente teve mudanças na diretoria da CODESP. Isso já foi sentido pela BDTC? Foi uma mudança boa? Como vocês receberam essa troca da diretoria? Sim, já lhe falo sobre isso, que aliás, nós tivemos a semana passada uma reunião lá com o nosso presidente, o atual presidente. Mas nós aqui, quando falamos que temos interesse de defender os REDEX junto a essas autoridades constituídas, também incluímos nisso os recintos alfandegados. Por quê? Existe a legislação dos benefícios fiscais para essas duas entidades e é isso que nós defendemos. E quais seriam esses benefícios? São os benefícios fiscais da CSLL, do PIS, do COFINS e do ICM. O exportador que utiliza dessas empresas, por legislação vigente já há muito tempo, goza desses benefícios. E as pessoas que fazem esse tipo de serviço, ou seja, estufagens de carga fora desses recintos alfandegados ou dos REDEX, de fato não poderiam, ou dos armazéns gerais, não poderiam ter esses benefícios. E nós temos aí notícias de algumas empresas, isso que nós estamos combatendo. Com relação ao nosso relacionamento com a autoridade portuária, o que nós vemos é que o novo presidente veio efetivamente com muito entusiasmo e está tentando e conseguindo realinhar uma série de coisas que são necessárias para o futuro, para a grandeza do Porto de Santos. E os projetos são muitos e que a finalização desses projetos, aparentemente, ainda hoje está claramente nos jornais, na tribuna, inclusive, o ministro Tarcísio disse que nos próximos 2, 3 anos o Porto deve ser privatizado de uma maneira muito pulverizada, ou seja, sem beneficiar esse grupo ou aquele grupo. E até lá, esse presidente, eu tenho certeza que continuará fazendo muita coisa, tem aí um novo PDZ, uma nova reordenação de tudo isso aqui dentro do Porto, ele está aí lutando bastante com relação à nova ligação C que se pretende fazer entre as duas margens, porque a margem esquerda do Porto Santos ela é onde nós temos o grande futuro de crescimento do Porto, o problema da dragagem e uma série de coisas. Portanto, eu acho que efetivamente essa nova administração tem feito bastante nesse pouco tempo que ela está aqui. E nós também sabemos que ela tem descontentado alguns grupos econômicos, mas isso é inevitável. Não dá para agradar a todos. Não dá para agradar a todos. Quer dizer, com certeza o nosso presidente não está fazendo isso sem pleno conhecimento do ministro e sem pleno conhecimento do próprio presidente. Porque você sabe que o Bolsonaro gosta de governar com mão de ferro. Então, determinados cargos de confiança, escreveu, não leu, o pau comeu. Portanto, tenho certeza que nada está sendo feito aqui sem o pleno aval de Brasília. Seu João, eu vou pedir licença só para chamar um breve intervalo e voltamos a falar mais também sobre o PDZ. Até já.
Estamos de volta ao segundo bloco do SES na TV. O tema de hoje é o Porto de Santos. O nosso convidado é o presidente da ABTTC, João Ataliba de Arruda Botelho Neto. Seu João, a gente estava falando da Codesp e também citou o plano do PDZ. Sim. Uma das preocupações é a questão Porto-Cidade. Como a ABTTC está vendo essa questão? Bom, eu agora estou muito satisfeito que a associação comercial entrou nessa discussão. Isso foi até uma das pessoas da associação, foi o meu antecessor, o Martin, que é diretor lá, que achou por bem, depois de uma reunião no CAP, 10, 15 dias atrás, turbinar essa discussão, sugeriu isso ao presidente da autoridade portuária, ele achou conveniente isso também, então, através da associação comercial, agora estamos fazendo reuniões em bloco de vários segmentos da sociedade, não é isso? Para que se discuta e que a autoridade portuária apresente quais seriam as ideias para esse novo PDZ e algumas sugestões certamente serão acolhidas, outras não, mas essa discussão é o que faltava para que esse assunto feche no próximo mês de fevereiro, março, com bastante consistência. Portanto, as coisas que eu já sei que estão incluídas nessas sugestões desse novo PDZ, a meu ver, são muito interessantes para fazer uma modelagem nova no Porto de Santos, mais racional. E com relação à Porto Cidade, esse é um problema que já devia ter sido solucionado, já devia ter havido uma intervenção há 40 anos atrás. Então, hoje, qualquer que seja essa intervenção, ela não vai ter um resultado excepcional, porque é muito fácil no papel, mas muito difícil na parte de execução. Mas a autoridade portuária tem consciência que tudo que for feito por aqui tem que também se tentar modelar junto com o município, não é? E dentre essas coisas são os problemas sérios que poderão ocorrer com esse projeto da nova ponte para a ligação seca, que está claro, está transparente, que vai trazer uma turbação na entrada da cidade de Santos absurda, muito complicada, e além disso pode limitar a operação do Porto de Santos para o seu futuro. Portanto, essas coisas todas eu acho que estão sendo bem discutidas e Deus queira que nós cheguemos a um resultado que traga aí... Que não traga problemas futuros, que não traga problemas futuros, nem para o Porto e muito menos para o município. Eu, como santista, gostaria que isso assim ocorresse. E, na sua opinião, agora qual é a prioridade no Porto de Santos? A desburocratização seria um fator? Isso já está acontecendo. Você tem que eliminar, hoje em dia, você sabe que o papel é um negócio que está ficando muito bom só para a gente exportar celulose. Nas empresas e aqui no Porto, nós temos digital, que, dentro do possível, ser tudo digital. E isso está acontecendo muito rapidamente, ainda existem fases que isso deve ainda avançar bastante, mas as coisas estão sendo tocadas com bastante responsabilidade por todas as autoridades, pela Alfândega, Polícia Federal, pela Autoridade Portuária e por todos os envolvidos e a comunidade, as empresas privadas. Hoje você tem que diminuir custo e aumentar a sua eficiência, a sua segurança e a sua competência. E, portanto, eu tenho a impressão que isso é algo que já começou e que é inevitável e que cada dia mais rapidamente vai acontecer. Comparados aos portos do exterior, o Porto de Santos ele ainda é a infraestrutura dele é muito falha, né? A burocracia é muito falha, eu diria que os controles ainda são muito falhos. A falta de modernização, né? A falta de modernização, mas isso todos os empresários que militam na zona portuária já conhecem todos os grandes portos do mundo e sabem como funcionam. É que às vezes difícil implantar aqui? Coisas são difíceis de implantar aqui, pelo alto custo, etc, etc. Nós, por exemplo, equipamentos. Ora, equipamentos você tem que ter benefícios fiscais, porque você não tem a produção desses equipamentos para movimentação de contêineres dentro dos armazéns ou dentro da área portuária, mesmo para fazer o carregamento dos navios, são todos importados. Isso custa uma fortuna. Então, você tem que ter benefícios fiscais, em alguns casos existem, em outros casos estão se pleiteando que também sejam incluídos. Nós estamos pleiteando, por exemplo, a BTC está fazendo um trabalho forte junto às autoridades constituídas para que também o benefício do reporto seja
estendido aos redex e aos terminais de contêineres vazios, porque Essa é uma questão antiga também, né? É uma questão antiga. De 2004, acho, né? É uma questão antiga. É exatamente isso. E nós continuamos batendo nisso e temos ido a Brasília, vamos daqui uns dias novamente, temos conversado com todo mundo, porque é uma verdadeira injustiça que isso não ocorra. Toda a comunidade portuária tem, e os redex que participam com 50% do movimento de exportação, não tem. E somos obrigados a ficar comprando máquinas de segunda mão, quando os outros que têm o benefício usam, depois de 2, 3 anos vendem, e naturalmente é um direito que eles têm de vender pelo preço que querem, nós pagamos o preço de uma nova numa máquina de segunda mão e não temos agilidade para isso. Então, se isso for liberado, certamente também esse outro segmento da economia aqui, os terminais de contêineres vazios e os redex vão poder investir muito mais. Investir mais significa gerar empregos e gerar riqueza também para a cidade. Legal. A gente também tem uma outra questão que são as obras na entrada da cidade, né? A gente sabe que a BTTC ela mapeou uns impactos que poderiam ser causados por essas obras. Como é que está essa questão agora no meio da obra? Essa questão é superada, porque na realidade, infelizmente, a falta de diálogo foi muito grande entre a Eco Rodovias, a concessionária, e a comunidade santista. Nós temos inúmeras reivindicações de vários empresários que estão nas margens ali da Anchieta, que deram sugestões inteligentes, sugestões com muito bom senso, com etc. Nada etc. foi ouvido, nada. Ouviram, mas não deram a menor pelota, e assim as coisas ficam. Então, isso para nós é uma questão superada mesmo, porque não há o que fazer. Agora, certamente, algo que de 1950 para cá não foi feito nada, depois que estiver pronto vai melhorar muito. Vai melhorar muito. Agora, pronto, podia ter melhorar muito e estar aí com um pouco mais e atender a todos aqueles que geram emprego e riqueza na cidade, que já estão há muitos e muitos anos naquela parte industrial, comercial das margens da Anchieta, que não foram ouvidos. Certo. Eu vou chamar um breve intervalo e voltamos mais a falar sobre o Porto de Santos. Perfeito. Até já. Estamos de volta ao último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é o Porto de Santos. O nosso convidado é o presidente da BTTC, João Ataliba de Arruda Botelho Neto. Senhor, você estava falando da falta de modernização no Porto de Santos, né? O senhor queria complementar essa questão? Eu queria complementar, dar os parabéns à Procomex. A BTTC participou disso junto com a Procomex, quer dizer, indo às reuniões da Procomex e acompanhando tudo isso, que é um projeto aí de uma verba do governo inglês, não é isso? Para a nossa autoridade portuária, quer dizer, o Port Community System, que é uma verba de 14 milhões de libras esterlinas, que veio para trazer uma coisa que já existe na Inglaterra, que já existe em outros lugares do mundo, que esse é um dinheiro do governo inglês, para que o funcionamento do sistema aqui portuário em diversos segmentos seja muito melhorado e desenvolvido. E isso visa, no resumo, ao final, que isso implantado, nós tenhamos um ganho operacional muito grande, uma economia de antecipar um dia nas cargas de importação e 2 dias nas cargas de exportação, ou seja, é um choque de agilidade nesse processo todo. Isso está em andamento, a autoridade portuária está bastante atenta a isso, quer uma maior agilidade nisso tudo, e vamos torcer para que efetivamente eles aproveitem esse dinheiro da melhor forma possível para trazer esses benefícios do quanto antes aqui para o Porto. Vamos ficar aqui na torcida, Perfeito. Né? Uma questão também que a BTTC fez, ela desenvolveu um projeto inédito, que é a questão dos LACs eletrônicos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessa tecnologia para o telespectador, como ela funciona. Ela já parece que ela está vigorando em algumas empresas aqui? Sim, e esse negócio do LAC eletrônico, justamente é aquela preocupação que nós sempre tivemos, nossos associados sempre tiveram, junto com as autoridades constituídas, que é o problema hoje da contaminação desses contêineres por essa agressividade excessiva aí
da bandidagem, essa é a verdade. As drogas movimentam um volume muito grande de dinheiro, e esse volume muito grande de dinheiro acaba, infelizmente, corrompendo algumas pessoas nesse segmento todo da exportação de produtos via container, principalmente com algumas cargas que vão para a Europa em especial, para a Holanda, para a Bélgica, para isso, aquilo. Mas, de qualquer maneira, por isso, nós imaginamos que o lacre eletrônico seria algo muito interessante para dar maior confiabilidade se, após a estufagem desse container, e ele tenha sido devidamente estufado, todo filmado, tudo isso, onde a gente é claramente confiável que não houve infiltração de nada durante a estufagem, depois que ele foi fechado as portas e foi lacrado, com esse lacre eletrônico, qualquer sinal de rompimento desse lacre, você teria o aviso de que algo anormal aconteceu com esse container dentro do Redex ou dentro do terminal exportador. Então, isso foi um trabalho muito grande, desenvolvido com a ajuda da nossa entidade e uma empresa especialista em desenvolvimento de sistemas, né? E com isso, esse tem toda dotado da tecnologia RFID e criptografado, enfim, tem uma série de vantagens. É um negócio, um trabalho muito bonito que está sendo adotado aí já por diversas empresas e agora alguns segmentos da economia começaram a perceber e que talvez devam também usar isso para que eles não querem, ninguém quer o produto, não quer problema, quer que chegue no destino o produto embarcado como foi embarcado, quer dizer, sem nenhum tipo de contratempo. E esse lacre daria condições de você, se houver alguma coisa, saber em que local houve e de que forma que houve isso, né? O diretor executivo Wagner estava me explicando que na Índia já há esse lacre eletrônico, só que seria um, e aqui no Brasil 2, por uma questão mais de segurança. A questão aqui desse lacre, efetivamente esse lacre ele está sendo já usado na Índia, mas ele tem dois ou três tipos de modelos. O daqui é um pouco mais sofisticado, por isso que até que dá essa garantia maior, e ele substitui o lacre do armador, que não tem nenhum tipo de segurança, pelo mesmo custo, portanto não há diferença nenhuma de custo, portanto é bom para todo mundo. E isso é uma operação bem mais sofisticada, quer dizer, nós estamos aqui falando de forma resumida, não é? Mas esse trabalho está sendo feito junto a todos os nossos associados e a vários outros segmentos que movimentam carga de exportação. A previsão quando pode ser implantado de fato, ele começar a valer? Ele já está implantado, já está valendo, agora não é uma... eu achei que era uma... Não é uma... Não, já está, por exemplo, todas a Santos Brasil, a BTP, tudo isso já dão, inclusive, prioridade de chegada das cargas com lacre eletrônico, porque já tem todo o sistema que já faz a leitura automaticamente disso, né? Então, esse trabalho está bem adiantado, nós já temos tido aí um crescimento na movimentação mensal de contêineres com esse lacre. Agora, não é uma lei, quer dizer, você não tem um obrigatório. Isso seria até ideal que fosse obrigatório, porque nós chegamos num ponto que tudo isso tem que ter muito mais transparência, tá certo? E nós estamos falando muito com a Codesp sobre esse assunto, e a Codesp também compartilha que isso deve não só a esse tipo de lacre, mas esse lacre com mais um pequeno complemento, ela está sugerindo, para que efetivamente o nosso cliente do exterior saiba que a carga saída por Santos é uma carga confiável. É importante até a senhora falar que foi um preço acessível, né? Às vezes a pessoa acha que tem tecnologia, acessível, é algo muito diferente. É totalmente acessível, permite uma rastreabilidade de imagens e dados, você vincula com os vídeos de estufagem dos containers, e isso você controla o tempo de trânsito do container entre o ponto da estufagem até o ponto da entrega no terminal. Portanto, tudo isso no operador portuário, né? Eu acho que isso veio para ficar. Isso veio para ficar e certamente
as pessoas vão começar a pôr a mão na consciência, porque hoje esses problemas podem atingir a imagem do exportador de maneira, e não só do exportador, dono da carga, como daquele que fez a estufagem, ou daquele que recebeu a carga, operador portuário. Então, todo mundo tem que ficar esperto, porque você sabe que as empresas hoje estão cada dia exigindo mais esse tipo de comportamento dos seus colaboradores, né? Certo. Nosso tempo está terminando. Eu queria a última, né, pergunta, digamos assim, o que o senhor projeta para o Porto de Santos no futuro? Olha, o Porto do Santos chegou nos anos 2020, sendo um dos maiores da América Latina, uma série de contratempos, mas assim mesmo chegou. Portanto, ele não é tão ruim como falam, ele deve ser um pouco melhor ainda que os outros que existem aqui na América Latina. Agora, eu acho que nós temos aí um espaço enorme para crescer e para melhorar, racionalizar as nossas operações. Por exemplo, nós temos eternamente o problema da dragagem, né? Vira e mexe, aí então é uma eterna luta entre o gato e o rato, esse negócio dragagem. Quando você acha que está tudo em ordem, de repente vai de novo para a justiça, vai para isso, né? Vai para aquilo, quer dizer, a coisa não anda. Então, nós temos um espaço enorme para crescer. Essa reorganização toda do porto, nas duas margens, o que pode fazer aqui, o que pode fazer lá, o que deve fazer aqui, o que deve fazer lá. E, por exemplo, nós temos todos esses armazéns entre o Valongo e o Paquetá, que estão há quantos e quantos anos absolutamente paradas nessa área, sem trazer nenhum benefício, ao contrário, enfeiando a cidade, aquilo que lá existia já está em petição de miséria, não se carece nem de reforma, quer dizer, porque são coisas que estão aí caindo, quer dizer, estão em verdadeiras ruínas. Isso tudo tem um grande projeto aí, nesse novo PDZ aí, para que isso modifique a cara da cidade ali, transformando aquilo num lugar bonito, não só eficiente para os navios de turismo, não é isso? Os navios de passageiros, como para a própria comunidade santista e aqueles que visitam a nossa cidade. Daqui a alguns poucos anos, se Deus quiser, terão um lugar lindíssimo aí, à semelhança de outros tantos locais que a gente escuta falar que existe no exterior. Com certeza, vamos torcer para isso, vamos torcer né, para isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. O ACS na TV fica por aqui e até a próxima.